Olá, como tá indo esse sábado delicioso? E o meu foi muito gostoso, foi muito bom. Nossa, delicioso. E eu não resisto, mas como eu falei, é que eu tô querendo acabar a série rápido, tá? Então assim, ó, esse sábado vocês foram premiados 2 vídeos, né? Então assim, vamos lá, agora de noite, pra gente poder pensar um pouquinho, terrorismo doméstico. Esse eu vou ter que ler porque ele fala umas coisas aqui e assim, eu não vai, né? Raquelzinha aqui, ainda mais sábado, eu não quero pensar e pôr a cabeça para funcionar, não. O que é o terrorismo doméstico? Nos últimos 6 anos, os MRAs e os PUAs, tá lembrado? Que eram aqueles homens que ensinavam a seduzir, o grupo de sedução, para os homens aprenderem a seduzir mulheres, é o PUAs. Deixaram de ser populares para dar espaço aos grupos dos MGTOWs e incels. O último, ou seja, incels, inclusive, ele foi classificado pelo Departamento de Segurança do Estado de Texas, nos Estados Unidos, como uma crescente ameaça doméstica de atos terroristas por conta do volume de atiradores que eram frequentadores de comunidades que disseminavam essa filosofia. Em 2017, o Reddit, que era um site, né, que os homens conversavam, né, que tinha esses grupos, essas conversas, comunidades e fóruns, né, baniu o maior fórum de incels, na época com mais de 40 mil usuários, da plataforma por discurso de ódio contra mulheres. No entanto, a pesquisa detectou que banir esses espaços nem sempre é eficaz para impedi-los de existir. Após o Reddit banir o fórum, imediatamente foi criado um espaço independente para onde muita gente migrou. O nível de ódio dos conteúdos só aumentou. Então, tem uma questão aqui bem importante que a gente tem que pensar, né? Será que banir é o melhor? Ou será que se tivesse mantido dentro daqueles... Porque pelo que eu percebi aqui, né, do artigo, esse Reddit meio que impunha limites, né, para os discursos. Então, quando ele baniu, o outro criou um grupo, ele teve total liberdade. Então, né, acho que é um caso a se pensar. Mas seria melhor uma comunidade dessa existir, uma plataforma. Aí, ó, acabei de falar. Mainstream, onde há uma certa moderação e visualização, ou mantê-la em um local sem qualquer tipo de regra? Até que ponto expulsar essas comunidades está provado efetivo, funcional, que acaba, né? Prova que não, né? É uma questão difícil e assim, no artigo aqui não teve uma resposta. Essa pesquisa foi publicada em fevereiro de 2020 e ela é uma das mais completas para entender como se subdividem as comunidades misóginas na internet e identificam períodos de crescimento dentro delas. No entanto, o pesquisador afirma que ela está longe de explicar porque cada vez mais pessoas estão se radicalizando em espaços no Reddit, YouTube e redes sociais. Não é possível responder a esse tipo de pergunta com esses registros deixados na internet, mas estamos colaborando para conseguir entender melhor e propor soluções para esse tipo de radicalização. É meio complicado, né? Então, assim,
É Ribeiro que fez esse texto aqui, tá? Eu vou colocar, vou tentar ver se eu lembro de colocar no descritivo do vídeo o nome dele direitinho, igual eu fiz, né? Com o primeiro lá da análise. É o mesmo grupo de pesquisadores, é a mesma linha, tá? Só que eles foram se dividindo em assuntos. Então, assim, cada um é de uma coisa, mas é aquela mesma pesquisa inicial dessa série. Por isso que ela é mais completa, porque ela foi mesmo... Foram 14 anos de pesquisa, né? Então, não é brincadeira, não é qualquer tipo de pesquisa, né? E, assim, olha a quantidade de pessoas que eles envolveram, quantos depoimentos que eles viram. Mais de 38 milhões de depoimentos estudados, analisados, né? Então, assim, a gente tem que acreditar, né, nesse tipo de coisa. Gente, assim, esse terrorismo doméstico, por que a gente fala doméstico? Porque você nem sai de casa, né, para ter acesso. Olha bem. E aí a gente vem, por que vem a preocupação em relação a isso? No meu caso, a minha preocupação é assim, como eu sou mãe, a gente logo pensa em filhos, né? Meus são grandes, mas aí eu penso assim, já imaginou uma criança, esses meninos hoje em dia, que não brincam como eu brincava na minha época? Porque na minha época a gente brincava de boneca, de pique na rua, de pular corda, de queimada, né? Tenho 52 anos de idade. Então a gente brincava disso, andar de bicicleta. A gente brincava fora de casa. E com muitas crianças, né, à nossa volta, certo? E assim, as brigas que a gente tinha era o quê? Era tipo, puxar cabelo, né, dar tapa, né? Mas logo acabava aquilo ali, você parava e a gente estava brincando de novo. E hoje em dia, como é que é a criação, né, das crianças que nascem hoje em dia? Gente, as crianças hoje em dia já nascem com o celular na mão, né? As crianças hoje em dia, os brinquedos são jogos, computador, internet. E aí, por que você está falando isso, Raquel? Porque esse terrorismo, olha bem, ele é um grupo que está na internet. E assim, tem muito pai que toma conta do que o filho está acessando, do que o filho está olhando, do que o filho está participando. Mas tem muito pai que não tem nem noção no que o filho está entrando. E aí, por que eu falo que é perigoso esse terrorismo doméstico? Porque a gente está vendo que são grupos muito radicais, com um ódio muito grande da mulher, né? E que propaga, de certa forma, o feminicídio. E aí, meu medo é o quê? Como esses jovens, essas crianças estão em processo de formação da personalidade, se depara com uma coisa assim, pode vir a se tornar uma pessoa totalmente destoada da realidade, sabe? Ele pode adotar essa filosofia e achar que essa filosofia é a certa. Eu não estou falando que eu sou contra a nada, eu sou contra a violência, de qualquer tipo de violência. Isso aí, certo, eu sou contra. Mas, assim, o que eu acho pior aqui é a formação das personalidades. Né? Então, sem nem conhecer, a pessoa já está tomando um ódio. Sem nem saber o que é, ela está tomando um ódio. Por causa do outro, não por causa dele. Eu acho que a gente tem que se desenvolver e a gente tem que ser e criar opiniões por nós. A gente tem que ter acesso a conhecimentos, né? Saber das coisas, mas a escolha cabe a nós.
Para isso, primeiro eu tenho que ter maturidade para poder analisar aquilo, para ver o que é aquilo. Como que eu vou falar, por exemplo, que a mulher, vamos imaginar que eu seja homem, como que eu vou falar que a mulher só quer aproveitar, tirar tudo que é meu, quer pensão, quer as coisas, se eu nunca tive uma mulher na minha vida? Como que eu vou falar que não pode casar, que casamento é ruim, é destrutivo, se eu nunca fui casada? Percebe aonde que eu quero chegar? E essas crianças, esses jovens que estão tendo acesso aí, que muitos pais não sabem, e que podem vir a ter contato com esses grupos, né? E criar essa imagem deturpada, quer dizer, eles não vão nem ter passado pela experiência e já vão ter um ódio em consequência daquela experiência que eles estão lendo, ou que estão escutando, ou que estão vendo. A gente tem que primeiro passar pela coisa, para depois a gente criar uma opinião. Eu penso assim, então, esse é o risco que eu acho, né? A gente fala muito em uma sociedade mais justa. Será que essa é a justiça? Acabar, sair matando, isso é justiça? Fica aí a pergunta para você pensar. Boa noite. Beijinhos. Até amanhã. Amanhã é dia, se Deus quiser.